Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de Fortaleza e Caucaia, logo mais no Presidente Vargas. Vamos falar também de Fabrício Baiano, situação do Moisés finalmente esclarecido pela diretoria do Fortaleza Esporte Clube. E também vamos falar de Fernando Miguel. Isso mesmo, então tudo isso e muito mais aqui no meu Leão do PC. Você pode nos ajudar aí, deixando aí o seu like para fortalecer o trabalho da gente, né? Ao final, deixe seus comentários, sua audiência é de extrema importância. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, faz a tua inscrição no nosso canal para fortalecer. Estamos com mais de 8.500 inscritos, gratidão a todos vocês, muito agradecido. E vamos por mais, vamos chegar, se Deus quiser, aos 9.000 inscritos, né? Trabalhando cada vez mais para levar informação para o Leão, tá bom? E vamos de informação sem mais delongas. Logo mais à noite, Fortaleza e Caucaia, confronto pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O Fortaleza que vem com tudo, o time provavelmente vem modificado. O Juan Pablo Vojvoda vai modificar o time a cada rodada, assim eu acredito, tendo em vista que quer dar rodagem ao elenco e que quer testar algumas peças. Então há possibilidade sim de ter estreias hoje, na minha visão, né? Já que na primeira rodada ele colocou o Dudu, pode ser que hoje colocou o Lucas Esteves, e hoje quem sabe ele não coloca o Dudu para estrear, né? Outros atletas também podem ser opção, então a gente espera aí que o Juan Pablo Vojvoda, nosso treinador, possa promover essas mudanças para que ele possa sentir como é que o elenco se comporta dentro de campo, tendo em vista as muitas competições que o Fortaleza Esporte Clube vai disputar. E já falando nisso, a gente fala também da situação do Moisés, né? A diretoria lançou uma nota, né, no site do Fortaleza Esporte Clube, falando que o Moisés precisou passar por um procedimento cirúrgico, né, e que ele vai ficar de fora de 60 a 90 dias. Então não teremos aí Moisés por um bom tempo, e acende um alerta, né, no Fortaleza, acende um alerta em relação à questão das lesões e também possivelmente negociações para trazer, né, alguém para substituir o Moisés, que possivelmente pode ser o Breno Lopes, é o que se está especulando, né? Mas também a gente vê a questão do elenco mesmo, né, no Campeonato Cearense, né, a questão dessa possibilidade de lesões, tanto no Campeonato Cearense como na Copa do Nordeste, né? Então o Fortaleza vai ter que conviver com isso, porque disputa muitas competições e lesões podem acontecer, né? A gente espera que não aconteça, mas podem acontecer. Então a gente aguarda aí a chegada possivelmente de mais um jogador ofensivo para substituir o Moisés pelo tempo que ele vai estar ausente, e a gente já deseja melhoras aí para o Moisés, que faz muita diferença no tricolor do PC, tá bom? Vamos falar também de Fabrício Baiano, volante do Fortaleza, contrato com o Fortaleza até 2024, foi apresentado ontem no Avaí, o Fabrício Baiano, e com isso ele vai por empréstimo até o final de 2023. Fabrício Baiano, que teve a participação em 5 jogos no Fortaleza, mas a comissão técnica decidiu que não ia aproveitar o atleta esse ano, razão pela qual o Fabrício Baiano vai disputar em 2023 pelo Avaí. Desejamos sucesso ao jogador, né, no Avaí, tá bom? E para finalizar, a gente vai falar do nosso paredão Fernando Miguel, que participou de um podcast, né, falando, né, do Fortaleza e falando do seu momento difícil, né, do seu momento complicado no Fortaleza, e um momento complicado da equipe, né, e aí ele falou como é que foi esse momento do Fortaleza. Eu gostaria que você acompanhasse aqui um trechinho da entrevista do Fernando Miguel ao podcast, tá bom? Vamos lá, um abraço.
história, o ano ele começou difícil para mim. Eu tive uma participação importante no Atlético Goianiense ano passado, que chamou a atenção. Hoje em dia números, não é só você achar o Fernando é bom goleiro. Não, vamos lá, ele é bom Como goleiro. é a performance dele, né? Vamos olhar os números, porque hoje em dia os caras, eles olham os números, quando você se apresenta, eles não sabem nem quem é, mas os números ali, eles sabem tudo a teu respeito. Sim. São os números que falam pela gente hoje. Então, chego no Fortaleza com uma expectativa altíssima, com um movimento importante do clube. E aí começa a temporada e eu tenho dificuldades. Não começo bem. Falho no primeiro clássico da temporada, a torcida gera aquela desconfiança e é normal isso. E clássico é clássico, né? Erro em clássico, ele determina muitas coisas. Talvez ali poderia ser um ponto final até mesmo na minha trajetória dentro do Fortaleza. Aí logo na sequência eu tenho sim uma lesão, que eu tive que passar por uma cirurgia, reparar um menisco que acabei machucando, perdi algum tempo. E eu perdi espaço, assim no futebol, simples assim. Fica um tempo fora, outro atleta entra, né? Mas até acontecer isso do time terminar em último no primeiro turno do Brasileirão, tudo mais, passaram o Campeonato Cearense, passou a Copa do Nordeste, Copa Libertadores, e aqueles que entraram muito bem. O fato de eu não ter tido mais número de jogos esse ano é porque também os outros goleiros estavam bem naquele período. Nós não estávamos bem no Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Cearense, a Copa do Brasil foi campeão do Nordeste foi campeão. Foi campeão, né? Classificou para as oitavas da Libertadores. E aí o nosso time dentro do Campeonato Brasileiro com muita dificuldade, mas nos outros campeonatos muito bem. Bom, aí as histórias vai se desenrolando até eu voltar a ter a oportunidade. Isso sim é um fato que nós estávamos em último. E no momento que eu entro na equipe, eu consigo ter uma performance de altíssimo nível. Essa é a realidade. E a gente conseguiu ali dentro de uma situação que muitos nos davam como rebaixados já dentro da temporada, porque a história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos era a seguinte: aquele que termina em último sempre caiu. Sempre caiu. Então, quando chegou ali, virou o turno, os caras fizeram a leitura, as observações do campeonato e as pessoas falavam, o Fortaleza está numa situação praticamente de rebaixado. Na história, nunca ninguém conseguiu reverter. Só que dentro do clube, os nossos sinais, os indicativos, eles eram positivos. A gente sempre sabia que era possível a gente reverter. O clube trabalhava bem, a comissão técnica trabalhava bem, os atletas um nível de trabalho bom, um nível de personalidade e responsabilidade altíssimo. Se tu visse os nomes, né, Fernando, e como o time jogava no início da temporada, ver o Fortaleza em último... Não tava batendo. Peraí, não batia. O que tá acontecendo? Cara, sou gremista, é o que aconteceu com o Grêmio na temporada 2021. Tu olhava o nome e falava, cara, como tá aqui? Só que não conseguiu sair, vocês conseguiram ter a força de sair dali. E não só conseguiu sair, né? A gente conseguiu ir pra Libertadores. É pré-Libertadores? É Libertadores. Libertadores já tá, né? Se escapar do rebaixamento era algo novo já pro futebol brasileiro, você chegar a Libertadores é algo impensável. Mas a gente conseguiu, e eu tô muito feliz com isso. A história, ela ficou bonito no final, e às vezes é importante como termina mesmo. Eu vivi isso, aquela velha frase, né? Não importa como as coisas comecem, importa como elas terminem. No meu caso, elas terminaram de uma maneira bastante bacana, acho que contribui bastante, foi positivo para mim, foi positivo para o clube. E agora é hora da gente recarregar as energias. Então. E é isso aí, você viu um trechinho da entrevista do nosso paredão Fernando Miguel a um podcast. Chegou o assunto, todos os créditos relacionados aí ao podcast, chegou o assunto, você pode conferir na íntegra, né, essa entrevista do Fernando Miguel. Vou deixar aqui nos comentários da gente o @ do Chegou o Assunto para você ir lá, clicar, né, e ver o vídeo inteiro. São mais de 1 hora de entrevista que o paredão Fernando Miguel fala, né, da sua carreira como um todo e também do seu momento no Fortaleza Esporte Clube. Você pode conferir lá na íntegra, tá bom? Também bacana aí, né? A gente trouxe aí esse trechinho aí do Fernando Miguel falando do seu momento difícil e do momento difícil do Fortaleza até a nossa ascensão, tá bom? Não esquece, a gente também tá no Instagram, @meuleandropc_Fortaleza. Vai lá, segue a gente, dá aquela força. E também não esquece do like, papoca o like também e faz a tua inscrição no canal, tá bom? Um abraço e tudo de bom.